Então, veja bem. A questão propõe um choque entre partículas que vieram de erupções solares com um satélite. Tá? A questão diz, imagine que as partículas estão aqui assim, ó, e elas irão colidir com um satélite. Aqui, está até parecendo uma bala. As partículas estão vindo com uma velocidade de 2 vezes 10 a 5 metros por segundo, e elas têm 5 kg, e elas vão colidir com o satélite com uma velocidade 4 vezes 10 a 3 metros por segundo, e ele que tem massa 95 kg. A questão diz que eles vão ficar grudados após a colisão. E pergunta qual é a velocidade do conjunto depois da colisão. Vamos lá. Questãozinha simples de conservação da quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Quantidade de movimento antes. Bom, a quantidade de movimento antes, eu vou ter que subtrair uma da outra, né? Vamos calcular a quantidade de movimento de cada uma separadamente? Fácil. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, para as partículas da erupção solar, seria 5 vezes 2 vezes 10 a 5. Ou seja, 5 massa, 5 kg, vezes 2 vezes 10 a 5, me dá uma quantidade de movimento de 10 a 6 kg metro por segundo. O satélite, vamos fazer a mesma conta. Massa, 95, velocidade, 4 vezes 10 a 3. Ou seja, uma quantidade de movimento, 380 vezes 10 a 3. Então, 3,8 vezes 10 a 5 kg metro por segundo. Beleza. Bom, perceba que a quantidade de movimento das partículas é maior, né? Então, a quantidade de movimento antes, eu vou fazer a das partículas menos do satélite. Então, a quantidade de movimento antes é 1 vezes 10 a 6, menos, já que está no sentido contrário, 3,8 vezes 10 a 5, que eu vou escrever assim, ó, 0,38 vezes 10 a 6. Só para ficar na mesma base, 10 a 6. Mesma ordem de grandeza. Tem que ser igual. Quantidade de movimento depois. Depois eu tenho que olhar a massa vezes a velocidade do conjunto. Já que eles vão grudar, é só somar as massas, né? 95 mais 5 vezes a velocidade final deles. Aí eu vou descobrir quanto vai a velocidade final deles. Fazendo a conta, ficamos aqui com 0,62 vezes 10 a 6 é igual a 100 vezes V. Portanto, V é igual a 0,62, passo o 100 dividindo, vezes 10 a 4. O que nos dá, então, 6.200 metros por segundo. Resposta, letra C.